Este projeto cultural é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Patrocínio Master, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Patrocínio Petrobras e Avan. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Morretes. Instituto Mirtilo Trombini. Realização Gloriosa Produção Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Uma grande alegria e uma honra estar participando dessa Flimo, especialmente apresentando essas duas mulheres admiráveis, cujo trabalho de diferentes e de variadas formas contribui para um mundo melhor. Isso pode parecer piegas de dizer isso, mas com tanta gente trabalhando atualmente no sentido contrário, né? Então, é cada vez mais necessário um trabalho em prol de mais beleza, mais afeto, mais criatividade. Milena Ribeiro Martins é professora de literatura brasileira e de teoria literária na Universidade Federal do Paraná. Mas ela se formou em letras na Unicamp, em Campinas, onde também fez o mestrado e o doutorado. Atualmente, ela está fazendo pesquisa da obra de Monteiro Lobato e de Júlia Lopes de Almeida. Recentemente, publicou este livro em 2 volumes, sobre a leitura de Monteiro Lobato. Karen Ascioli é formada em comunicação em comunicação social pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, onde também é mestranda. Também é doutoranda e mestra em educação pela Universidade Federal Fluminense, que é de Niterói. Também é mestre em estudos teatrais pela Universidade Sorbonne, em Paris. Especialista em literatura infantil e juvenil, especialista em metodologia do ensino superior, é dramaturga, professora, pesquisadora e roteirista. Com 15 livros publicados, vários deles premiados, por exemplo, pela Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Muitos desses livros podem ser encontrados ali fora, nas livrarias. Só como um exemplo, Vivo Zé Pereira. São vários deles, né? Alguns adotados pelo PNLD, como Fedegunda e Os Meus Balões. Dos mais conhecidos em teatro está Fedegunda, Bagunça, a Ópera Baby, Experiência Yellow e Turru, o Menino Villa-Lobos. Algumas das obras que são infanto-juvenis. Vivo Zé Pereira, Os Meus Balões, O Incrível Encontro de Júlio Verne e Santos Dumont. Então, para iniciar, eu queria iniciar com uma provocação de um texto que caiu nas minhas mãos há essas semanas atrás, de Jung. Eu vou propor fazer a leitura agora, no início, e depois, enriquecidos por tudo que a gente vai ouvir da Milena e da Karen, com esses novos enriquecimentos, eu vou fazer essa leitura novamente, porque eu tenho certeza que será uma nova leitura. Então, de Jung. Toda boa ideia e toda obra criadora surgiram da imaginação e tiveram seu começo naquilo que costumamos chamar de fantasia infantil. O princípio dinâmico da fantasia é o lúdico, que também é próprio da criança e que, por isso, parece incompatível com o trabalho sério. Mas, sem esse brincar com a fantasia, jamais teve origem uma obra criativa. Devemos muitíssimo ao brinquedo com a fantasia. É, portanto, uma visão estreita considerar a fantasia com menosprezo, devido ao seu caráter aventureiro e inaceitável. Não devemos esquecer que pode estar precisamente na imaginação de uma pessoa o mais importante dela. Então, para iniciar
aqui nesse encontro que vamos falar de infâncias, do brincar, né, com essa consciência de que brincadeira é coisa séria ou não, né, e que brincadeira, enfim, vocês que vão me falar. Eu quero iniciar com uma pergunta para Mileninha e para Karenzinha, né? Então, o que era para Mileninha o brincar, né, começando com a Milena, o que era o brincar para Mileninha e o que é agora para Milena adulta, professora, né, que trabalha com isso, o brincar? Se é que tem alguma diferença, enfim, né? Isso está quase uma sessão de psicanálise. Eu acho que o brincar, para mim, sempre foi o faz de conta. Então, brincar de casinha, brincar de escolinha, eu fingia que eu era a adulta que brincava, que cuidava, que ensinava, etc. E eu acho que eu continuo brincando das mesmas coisas. Eu acho que eu continuo fazendo de conta que eu sou professora, só que agora as pessoas acreditam. Eu fiz de conta que eu escrevi 2 livros, e ao fazer de conta, a gente se leva a sério. Então, exercita uma potência e depois reescreve essa potência, modifica e vai tentando e melhorando. Não vou dizer até chegar ao estado bom ou perfeito, nada disso, até você decidir entrar em outro papel. Então, eu acho que, para mim, brincar sempre foi faz de conta e continua sendo. Ótimo, Milena, obrigada. E a Karen? A Karenzinha? Bom, primeiro, obrigada por estar aqui, né? Muita honra ter novos amigos de infância. E, para mim, brincar, para a minha infância, é um brincar bem brasileiro, porque, naquela época, a gente tinha férias longas, né? E eu tinha 64 primos, e a gente se reunia nessas férias longas, em Brasília, na Bahia, no Rio, e eu era uma das caçulas, então eu participava de coisas inacreditáveis, como figurante, né? Porque o menor está ali fazendo filmes de terror, então ele é o personagem que aparece, só faz alguma coisa assim. Então, a gente tinha essas memórias muito plenas, né, da infância. Agora, eu continuo trabalhando numa outra perspectiva, o brincar, né, como uma necessidade vital, no momento em que as escolas têm menos recreios, no momento em que as escolas tiram as árvores do convívio das crianças. Então, é quase que uma responsabilidade daquela criança que está aqui hoje revivendo, de alguma forma, a criança do presente de sempre, né? Então, para mim, o brincar hoje é quase que uma teoria que tem que ser praticada todo dia. É um olhar bem maduro sobre a brincadeira e o brincar. Obrigada. E brincar sozinho, aproveitando, então, já pode continuar a Karen, depois mudamos. Brincar sozinho, você já falou brincar com 64 primos, né? Brincar sozinhos, brincar em duplas, brincar em grupos. Como é isso? Eu gosto muito das brincadeiras das crianças para as crianças, as que elas inventam sem o contato com o adulto, sem a interferência do adulto dizendo o que é brincar para elas, né? Então, eu tenho observado, por exemplo, brincadeiras de chão. Como as crianças estão sem muita movimentação corporal nas árvores ou alguma coisa assim, elas começaram a inventar umas brincadeiras de chão, como se elas fossem besouros, baratas e tal. Então, eu comecei a reparar que existe uma tendência nas escolas que eu dou aula, né, nas escolas que eu frequento, só estou falando dessas, das brincadeiras transmitidas de criança para criança no chão, como se fosse pique no chão, como se fosse contato corporal no chão. Estranho, né? Mas é uma pós-pandemia no chão. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Milena? Oi. Oi. Não, tá, mas está funcionando. Não, está funcionando, é que estava dando microfonia, estava tentando desligar. A minha experiência de infância também é de muitos primos.
Mas, como mãe, eu vivo a minha filha já tem 14 anos, então não estou falando de uma maternidade super recente. Mas, como mãe, eu percebo uma situação que é o oposto dessa, porque a minha família é de São Paulo, a família do meu marido é do Rio, e a gente não tem parentes no Paraná. Então, a minha filha é daquelas filhas únicas, e ela tem dúzias de amigas que são filhas únicas, e sem primos por perto. Então, essas crianças brincam muito com os pais e brincam muito na escola. Ir para a escola, então, é encontrar os amigos, e os amigos são quase todos da escola. Mas brincam muito no chão também. Então, faziam, né, caverna com cadeiras, uma cadeira atrás da outra, e se esfregavam pelo chão. Mas, por sorte, também Curitiba tem muitos parques, suponho que Morretes também tenha muitos espaços livres, então brincavam muito com árvores também. Mas encontrar os amigos passa a ser a alegria que eu tinha na infância de encontrar os primos também. Agora, brincar sozinho é parte essencial dessa infância das crianças filhas únicas, e é também falso, porque a criança que está brincando sozinha, estou pensando hoje em TikTok, por exemplo, ela está com outra pessoa, e ela está, não um amigo imaginário, alguém que ela vê na tela e imita. Então, assim como eu imitava meus primos mais velhos, ou aquela prima que eu achava mais bonita e queria ser igual, ela imita um artista, por exemplo. Então, projeta certas relações familiares, ou de amizade também, em sujeitos que não são amigos nem família. E também nos pais, né? Então, o vínculo familiar fica muito diferente de uma geração para outra, com coisas excelentes e com coisas mais ou menos nessa nova relação. Olha, parece que a gente combinou, né? Porque a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, embora eu acho que a gente ainda tem muito para falar sobre tudo isso, né? Já tudo isso e mais um tanto, né? Mas seria isso que você trouxe uma frestinha aí do virtual, né? Então, brincadeira virtual também é real? Como que é isso, né? Falar um pouco sobre... E daí, então, devolvendo para você, Milena, e depois voltando para a Karen, né? Já pego o gancho. Mas, assim, o que é esse brincar virtual? Também é brincadeira e é real ou não? A brincadeira virtual é muito faz de conta. Eu acho que é uma brincadeira real, efetiva, de fato, desde que haja algum tipo de protagonismo. Porque a pura passividade é não brincar, fosse na minha infância na frente da TV, assistindo Pica-Pau, seja hoje simplesmente vendo uma tela, mas sem nenhum tipo de produção. Quando a brincadeira virtual conta com algum tipo de produção, seja uma dança, seja um personagem do qual a criança se investe, do qual ela se traveste, eu acho que brincadeira virtual é, sim, brincadeira de fato. Achei engraçado porque eu acabei entrando no mestrado de mídias criativas na UFRJ para entender como é que a gente podia fazer essa conexão com as crianças e os adolescentes de hoje, né? E aí um dos meus alunos de 9º ano, ele falou assim: eu hipertranso a transvida, eu realizo verdadeiramente o que não existe, ou seja, o real de mentirinha. Aí eu fiquei com aquela frase na cabeça, né? E o que realmente eles produzem são brincadeiras muito sofisticadas, que a gente ainda não conhece como fazer essas ferramentas, né? Então, eu me lembrei do labirinto do Irapuru, que foi um labirinto que eles inventaram com os mitos brasileiros, em que você entra como se fosse numa sala de Zoom, só que você entra num labirinto, e em cada ponto que você encontra um mito brasileiro, e eles explicam esse mito. Quer dizer, não tem a função pedagógica, mas acaba que eles fazem uma brincadeira divertida de se encontrar, todo mundo se encontra ali no Irapuru, ou todo mundo se encontra ali na Cuca, e falam sobre. Então, assim, comecei a ver que é um universo que a gente tem muito que aprender, porque eles estão zilênios à frente da gente, eles nasceram com essas brincadeiras virtuais, né?
Então, esse é tipo um jogo, mas que é jogado por vários participantes online. Esse labirinto do Irapuru. Interessante. Cada um da sua casa. Então, a pandemia trouxe essa realidade do brincar coletivamente, né? Eu estava até contando hoje, no café da manhã, né, algumas coisas que eu vi. Por exemplo, eu estava num vinhedo, uma coisa totalmente linda, e, de repente, você entra na casa, tem uma criança jogando um jogo medieval de decepar cabeças, né? E esse jogo está sendo jogado por 15 colegas simultaneamente, né? Você vai passando as etapas, vai ficando vitorioso, mas os tempos são misturados, né? O tempo medieval com o tempo de hoje, com a tecnologia de não sei quando, né? Então, a gente tem que se atualizar muito do que é essa brincadeira gamificada, que games são esses, né? Os slams que estão surgindo dos games, né? Tem muita coisa para a gente aprender. É um novo universo, mas que faz parte desse universo concreto também, né? Então, aí eu queria devolver a palavra para a Milena, pedindo que você falasse um pouquinho mais, Milena, sobre isso que você trouxe do protagonismo como sendo o essencial da brincadeira, né? É muito fácil a gente ficar passivo no mundo. Só que é profundamente insatisfatório. E eu não consigo não projetar nas minhas salas de aula. Eu dou aula para adultos. Eu dou aula na Federal do Paraná, então graduação e pós-graduação. E uma das decisões que a gente tem que tomar todo semestre é que tamanho terão as turmas. Então, a gente decide, somos 8 professores numa área, e a gente decide, nós teremos muitas turmas de disciplinas optativas, ou nós nos dividiremos nas disciplinas obrigatórias. Então, isso significa, eu vou abrir uma turma de literatura brasileira 1, ou nós vamos abrir 2 turmas, e cada um vai ficar com metade das turmas. E, às vezes, é muito confortável abrir uma turma só, porque um professor dá aula para 60, e outro professor dá aula de uma disciplina optativa. Ela vai estudar, sei lá, um outro autor, Dom Quixote. Só que as nossas decisões têm sido, já com alguma frequência, abrirmos 2 turmas. A gente oferece menos coisas, mas a gente tem menos alunos na sala de aula. Por quê? E eu tenho insistido nisso. Porque quando você tem uma turma de 60 alunos, a chance de metade estar ali só de corpo presente é muito grande. É isso que eu estou chamando de a facilidade de não ser protagonista e estar numa sala de aula como se você estivesse assistindo uma palestra do TED Talk no YouTube. Não é que você não aprenda, você aprende horrores assistindo uma palestra, mas é uma situação de uma maior passividade do que a situação em que o professor te interpela. O que é que você pensou desse assunto? Então, assistir a uma aula como assistir a uma palestra não quer dizer que não seja uma situação de aprendizagem, super aprende, mas ser interpelado o tempo todo, o que é que esse assunto diz para você, como é que você me devolve a sua reflexão, é uma postura diferente. Milena, isso tem nada a ver com brincar, tem sim. Se a gente estiver numa brincadeira de roda e a criança tem que, de repente, inventar o próximo verso na brincadeira, a produção cerebral dela, a produção criativa, a produção física é outra. É claro que tem dias, tem momentos e tem pessoas que preferem a coletividade ao protagonismo, à individualidade. Todo mundo tem direito, em algum dia, ou todos os dias da vida, preferir ser o personagem secundário da história. Mas é preciso ser chamado à ação, para que uma eventual liderança apareça. Não liderança no mau sentido da palavra, de condutor de povos passivos, mas liderança no sentido transformador, criativo. Então, é isso que eu estou chamando de protagonismo. O sujeito adulto na sala de aula pensando diante de uma palestra do professor. Ou a criança, numa brincadeira de roda, tomar a frente da situação e transformar a situação. Eu acho que a Greta Thunberg faz um grande papel quando ela modela para as crianças a possibilidade de tomar a voz, de pegar o microfone. Eu sou criança, mas eu estou aqui pegando o microfone e falando coisas. Amanhã, tudo isso pode ser superado para ela mesma. Mas ela modela, eu acho que essa é uma palavra bem importante, porque a gente aprende muito com o que se faz, não só com o que se lê.
mas ela modela atitudes de protagonismo, que eu acho bem positivas. Bem importante isso que você está falando, Milena, pensando agora no contexto de pandemia e agora para diante, talvez pós-pandemia, né, com a questão da passividade diante das aulas que eram só quase, né, as pessoas até fechavam a câmera e pronto, não participava, né, você bastava fechar a câmera que você está excluído, e aí pensar também essa liderança que você mencionou, a liderança dentro de si mesmo, né? Encontrar em si próprio a sua própria liderança, né? Então, lembrando que vamos colocar também a disponibilizar, se alguém quiser fazer perguntas para a Milena, para a Karen, né? Mas aí aproveito, então, devolvendo para você, Karen, essa questão, de novo, de pensar isso, é possível brincar sozinho, o brincar junto, mas que é em espaços, não está no mesmo espaço físico, né? Eu queria pegar também um pouquinho do gancho da Milena, falando sobre protagonismo, né? Em uma das aulas que eu dou de teatro para o ensino fundamental 1, tinha uma briga danada porque ninguém queria fazer o papel da árvore, porque a árvore não faz nada, a árvore fica parada. E aí, uma briga, porque todos querem ser o protagonista, o personagem principal mais óbvio. E tinha um menino, que era um menino que não falava, ele tinha passado por momentos muito difíceis, e aí eu propus para ele, você quer fazer dessa árvore o personagem principal dessa história? Aí ele falou, mas a árvore não faz nada. Eu falei, faz. Aí começamos a trabalhar a árvore, e aí ele ficava uma árvore soberana ali, não falava nada, tá? Uma árvore soberana e que todos se rendiam à árvore, todos faziam tudo em volta da árvore, dançavam em volta da árvore, não sei o quê. Daqui a pouco, a disputa para ser a árvore. Então, a gente viu que o ponto de vista de o que é o mais importante depende de como você olha, né? Então, no Rio, que é dividido em Zona Norte e Zona Sul, por que a Zona Sul é mais perto, né? Por que a Zona Norte é mais distante? De onde a gente está olhando? Então, isso tudo mudou. A outra coisa foi, eu me lembrei, enquanto a Milena estava falando, de um exercício que a gente chama de coragem, que é que você sobe no palco, a plateia está toda ali, e você diz, eu sou Karen, eu tenho 1,62 m, começa pela descrição física, de você para você mesmo. E depois, como você acha que você é visto pelos outros. E, então, isso, quando eles chegam ali, aquele aluno que fala muito, né, que não deixa ninguém falar, e que ele vê que todo mundo está ouvindo ele. A questão não é ele falar sobre si, mas ele saber que ele está sendo escutado pelos outros, que a narrativa dele tem valor. Então, isso muda tudo, né? E aí todo mundo fala, não, eu vou agora, eu vou. Então, é a questão da coragem de ser quem você é, né? Então, o protagonismo é relativo, porque, na verdade, você vai tomando conta aos poucos do que você quer, do que você deseja compartilhar com o outro. E aí eu me lembrei também do Teatro do Oprimido, do Boal, né? Que você vê uma situação injusta e você pode falar stop, entrar e mudar aquela situação a partir do momento em que você entra em cena, cutuca um personagem que está sendo oprimido, entra no lugar dele, ou por aí vai, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem a literatura, que é uma brincadeira individual. A pessoa, quando lê, ela está brincando de entrar e sair do livro, que é até esse meu livro aqui, que é O Bem no Meio, que é filho de uma ópera, né? Mas essa ideia do brincar e sair do livro é uma brincadeira ativa, né? A criança está o tempo todo com o imaginário dela ativo, e quando ela lê coletivamente, é uma brincadeira coletiva. A leitura é uma brincadeira, o teatro é uma brincadeira, a música é uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, depende de como está sendo sensibilizada aquela criança ou aquele adolescente, né? Quando eu falo que para a gente é muito importante, como adultos, estarmos nessa ponte de provocação, de que a brincadeira é parte da linguagem, do vocabulário diário daquelas crianças, é porque realmente as crianças estão com uma enxurrada de informações que elas
não têm nem o silêncio para saber o que elas querem brincar. Então, a gente tem, como adultos, alguma responsabilidade de provocar esses silêncios, de provocar esse silêncio coletivo também, essa respiração coletiva, para você saber se você quer brincar com um, com o outro, se você não quer brincar, porque a tua brincadeira agora é seu silêncio. Muito importante essa lembrança do silêncio, o silêncio individual, o silêncio coletivo, o silêncio constitutivo, né? Então, Milena, fala um pouquinho para nós disso, pegando de novo a bola aí, da literatura, a leitura como brincadeira. E aí vocês vão pensando, ela vai pensando como responder, vocês vão pensando o que querem perguntar, porque nós estamos falando sobre brincadeira, sobre infâncias, e infâncias no plural, vamos falar sobre isso também, e daí já em seguida eu vou passar, quem quiser fazer alguma pergunta, para a Milena, para a Karen. Eu estava aqui pensando na brincadeira solitária, né? E estava pensando em quantos seres povoam o nosso imaginário. Meus avós todos morreram. Eu já tenho quase 50, era natural que isso acontecesse. Eles estão na minha memória, eles me povoam. E tem outras pessoas que me povoam como se fossem meus avós. Eu estava pensando aqui num amigo que é meu, é amigo mesmo, e que talvez seja amigo de muitos de vocês aqui. E ele escreveu um poema que é o seguinte, eu vou lembrar, decor só um pedacinho. Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. Esse é um poema do Mário Quintana. O Mário Quintana é meu amigo. Ele nunca me conheceu, mas eu conheci o Mário Quintana. E ele me povoa. E o que eu sou de pedaços do Mário Quintana. O Drummond não me conhece, mas a mesa da família do Drummond, de um dos poemas mais dolorosos dele, é a minha mesa. O choro que aquele poema provocou na minha sala de aula é o choro das dores da minha família. Então, a cultura, podia pensar na música, podia pensar no teatro, em várias coisas. A cultura e a literatura, elas amarram a gente uns aos outros com uma força tão grande, que às vezes você está passeando num país estrangeiro, se a gente tiver a sorte de poder viajar nesse mundo, e você encontra um brasileiro e você fala, nossa, essa pessoa é brasileira, parece que de repente você percebeu um vínculo, que não tem nada a ver com o Brasil acima de todos, não tem nada a ver com nacionalismo nenhum, é a percepção, é a lembrança de que alguém tão diferente de você, é aquele poema do Mário de Andrade. De repente, me dei conta, sentado na minha mesa, de que aquele cara que corta a seringueira e extrai a borracha do dia, ele é brasileiro que nem eu. E isso bate fundo e produz vínculos ou explicita vínculos. Então, quando a gente está sozinho lendo um livro, a gente não está sozinho de jeito nenhum. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha pouco menos de 30 anos, minhas duas irmãs estavam criando os filhos delas. Eu não tinha filha ainda. E a minha mãe, eu fui passar um tempo na casa da minha mãe, foi um erro, mas foi bom. E ela me falou, já que você vai ficar em casa o dia todo, olha as crianças. Eu falei, mãe, eu vou ficar em casa o dia todo, mas eu tenho a minha tese para escrever. Então, você só vai ficar lendo, olha as crianças. Ler não é fazer nada, mas para quem não tem a prática constante da leitura. Minha mãe não é analfabeta nem nada disso. Se ela me ouvisse falar, ela ia ficar enfurecida. Mas, para mim, eu estava ali num diálogo com outras pessoas. Eu não estava numa sala de aula, mas eu estava cheia de livros que eu precisava ler. E precisava de um esforço intelectual para dialogar com aquelas coisas. Então, eu posso mostrar uma coisa aqui? Claro, precisava de um silêncio, né, para poder estar em contato com todos, precisava com todos demais. esses, né? A minha filha não entende porque esse livro é tão importante para mim. Eu ganhei esse livro recentemente, chama-se Um Gorila. E, quando eu ganhei esse livro, eu pensei, mais um livro instrucional, né? Um gorila para aprender a contar. E vocês vão entender porque eu estou dizendo que eu, abrindo o livro, pensei, é mais um livro instrucional. Mas eu adoro esse autor, Anthony Brown. Que lindo isso. Virarem as páginas juntas? Virarem as páginas juntas? E eu sabia que bicho era esse por causa de algum desenho que eu assisti, nem me lembro mais. Madagascar. É o Lemuri? Eu me remexo muito, né? I like to move and move, exatamente. Um gorila, 2 orangotangos, 3 chimpanzés, e é ótimo, se eu tivesse uma filha de 3 anos, eu ia ler isso daqui 2 vezes por dia. 4 mandaris, 5 babuínos,
6 gibões, 7 macacos-aranha, 8 macacos japoneses, 9 macacos colobus, não sei, 10 lêmures, todos primatas, todos uma família, todos a minha família e a sua. E quando eu viro essa página, isso aqui me dá um soco no coração. E aquele vínculo que eu falei que a cultura cria entre a gente, está sugerido aqui. Esse não é um discurso religioso, esse não é um artigo da Constituição que diz que nós todos somos iguais, mas esse é um texto que diz que nós todos somos iguais. Então, eu estou sozinha lendo, e no momento que eu viro essa página e ele diz, nós somos iguais a esses primatas e nós somos todos iguais, isso daqui me vinculou ao mundo. Eu deixo de ser curitibana, paulista, da família Ribeiro Martins, e eu passo a ser cidadã do mundo. E se a gente se sente assim, as fronteiras caem, e a gente assume uma responsabilidade pelo sujeito que está no Somália passando fome. E a gente assume uma responsabilidade, desculpa, por aquele tio chatérrimo que vota no candidato que eu odiaria que ele votasse. Mas a gente passa a ser cidadão do mundo. Eu acho que isso a literatura e a cultura e as artes fazem com a gente. Tiram a gente da solidão dolorosa, incluem a gente na multidão, que às vezes é dolorosa também. E aí modifica completamente a brincadeira, né? A brincadeira se amplia muitíssimo, né? Então, Karen, pediria para você falar um pouquinho sobre essas infâncias, que daí estão tão ampliadas assim agora nessa consciência, né? Já temos perguntas, né? Daí levantam a mão. O espaço aqui é pequeno, acho que dá para só levantar e fazer a pergunta em voz alta, que é o suficiente, né? Então, Karen, você tinha falado sobre, pensando nisso, dessa brincadeira ampliada da memória e tal, o que você nos diz? Então, hoje mandei uma foto para a Ana, de um grupo que a gente começou em 2008, que é o Fórum Nacional Cultura e Infância, e que, em 2008, era a oficina Brincando na Diversidade, que reunia todo mundo do Brasil inteiro, Lídia Ortélio, todas as infâncias brasileiras, da ribeirinha, da indígena, da quilombola. E a ideia era não unificar, né, mas entender de que infâncias somos feitos, né? Pensando também no lugar da infância no orçamento público, na construção de políticas públicas para a infância. Então, assim, a gente está num país que não dá para a gente falar a criança, né? A gente está falando de brincadeiras da infância brasileira que são infinitas e que são mal documentadas, assim como a criança em si, né? Quando La Rosa fala a criança, esse ser selvagem que não entende a nossa língua, né? Como a gente tem que entender que não dá para entender a criança do lugar do adulto. Dá para entender a criança se a gente estiver vivendo a criança junto com ela, no nosso lugar de adulto, né? Não é o lugar de fala e não é o lugar de cala, é um lugar novo que a gente tem que inventar. Então, quando a gente fala da criança, a gente está falando do cidadão de hoje, não do cidadão do futuro, né? A infância é cidadã, a criança é cidadã. E aí, mudando aqui um pouquinho de assunto para poder voltar, o Krenak fala: o futuro é ancestral. E aí eu fiquei pensando, poxa, ancestralidade, infância, eles estão muito mais perto da ancestralidade do que a gente, porque eles acabaram de nascer, então ainda estão com aquela energia, dei uma pirada assim. Aí, propus para os meus alunos que eles trouxessem da casa deles um objeto da infância deles. Imagina, eles têm 10 anos, outros têm 15 anos, estão muito próximos, para a gente fazer um ritual da infância. O que é que eles trazem, que guardam no quarto deles, da infância? Por que aqueles objetos nunca mais saíram do quarto deles, né? Não precisava nem responder, mas trazer o objeto. Então, a gente fez quase que como é que fala? Um altarzinho? Um altar das infâncias deles.
a gente agradeceu por ter passado por aquilo tudo, e qual seria a lembrança deles para eles passarem para os netos deles, imagina, com 10 anos. E aí eles começaram a falar, porque eu falei, é claro que eles têm muito mais a dizer do que eu para os meus netos, para as minhas netas, né, que estão aí, porque eles estão muito perto daquela ancestralidade. E foi um exercício muito bacana, muito legal. E aí eu fiquei até com vontade da gente mergulhar mais na ancestralidade deles. Eu falei, então, procurem saber o que aconteceu com seus tataravós, que nem os indígenas fazem, que sabem tudo, que vão indo para o passado. Aí eles chegaram na semana seguinte, né, que tem uma semana de intervalo, eles chegaram e falaram assim, a gente foi na internet e buscou a nossa árvore genealógica, porque os nossos pais só se lembram dos avós deles. Então, assim, que criança que a gente está falando, que tempo a gente está falando. Então, ainda não desenvolvi essa teoria, mas eu acho que o futuro é ancestral mesmo, eu acho que a gente está ligando os tempos. O tempo de hoje é o tempo do instante, né, da internet, que não é nem passado, nem futuro, nem nada, é aquele tempo bachelardiano do instante. E a gente está... Eu acho que eu me perdi um pouco. Mas a gente está nessa transição de entender a infância, nesse lugar de adulto, sabendo que a gente tem que se colocar humildemente nesses ancestrais que acabaram de nascer, sabe? Eu queria aproveitar, então, perguntar para as meninas, Karen, Milena, uma questão que me ocorreu agora em toda essa conversa, né, porque são temas tão difíceis, são temas tão pesados, inúmeros, né, que foram levantados aqui, outros que não foram, mas esse tratar com as crianças de uma forma que não as desmotive, né, da vida, porque também a gente vê muito depressão precoce, etc., né? Então, o lúdico, a brincadeira, a literatura infantil e a brincadeira mesmo, o brincar, que envolve o brincar com os livros, com a literatura, com a leitura, é uma forma diferente. Como é essa forma? O que vocês comentam sobre esse aspecto? Tá, eu vou falar um pouquinho sobre uma adaptação que a gente fez sobre a vida no céu, para o Ensino Fundamental 2, do Agualusa, né? E a ideia era brincar com o texto do Agualusa, e aí a gente chegou ao ponto de achar o Agualusa no Instagram. Aí, Helena, olha só, eles acharam o Agualusa brincou com eles, como é que ele tinha construído aquele texto com os filhos dele. E aí os meninos falaram, então a gente pode mexer no seu texto? Ele falou, à vontade, fica à vontade. Tal. Então, eles mudaram o texto do Agualusa todo, eles brincaram com aquele texto e encenaram aquele texto de um jeito totalmente apropriado daquela leitura que eles só colocaram as partes que eles gostaram e não tinha conflito. Sumiram com o conflito. Eles limparam o conflito. Higienizaram. Eles fizeram a brincadeira, eles fizeram o que eles queriam fazer. Sim. Então, a brincadeira de você se apropriar de um livro, fazer a sua leitura e dar para o público, da forma como você digeriu coletivamente, para mim foi uma surpresa. Eu falei, mas não vai ter conflito? Eles falaram, não, já tem muito. Eles fizeram a metamorfose, fizeram o metabolismo, como você falou. Já tem muito, já está cheio de conflito. Vamos fazer uma história que só tem coisa boa. Aí eu falei, então tá, então é isso. E aí, Milena? Não sei por que me ocorreu uma coisa aqui que está pulsando durante essa conversa. As crianças, desde bebês, desde feto, elas fazem a gente ter uma outra relação consigo mesmo. Conosco mesmos. Como é que eu digo isso? Conosco mesmos? Tá bom, vai assim. Você que manda. Então, o bebê está crescendo lá dentro da barriga e a gente, de repente, não é mais dona do próprio corpo, porque coisas são produzidas no nosso corpo e
esse bebê sai e me obriga a tirar o seio em público para amamentar. Então, a minha relação com o meu corpo passa a ser outra. No momento que eu estou amamentando, ou no momento que, no meio da noite, a criança acorda e precisa mamar, não importa se eu estou com sono ou não, eu preciso dar de mamar. Estou pensando no bebezico de 2 meses mesmo. Então, a criança nos obriga a uma outra relação com o próprio corpo. Aí você está lá numa festa infantil, crianças que você conhece e não conhece, vem uma criança se chegando a você e pega na sua mão achando que você é a mãe, pegou por acaso, por engano, é outra relação com outro corpo. Eu acho que, eu não sei se é porque eu sempre fui muito tímida e muito ensimesmada, a minha relação com o meu corpo era uma. Depois que eu virei mãe, e mãe da minha filha, sou a tia, né, sou a mãe da amiguinha, a minha relação com o meu corpo é outra. Eu sou a mãe da Mariana, então as crianças pegam na minha mão, me chamam de tia, me mandam fazer uma coisa ou outra, sentam no meu colo, sentavam, não sentam mais, cresceram. Mas a criança nos obriga a outra relação com o próprio corpo. A gente passa a ser um sujeito diferente depois que a gente se envolve com crianças. Essa era uma coisa que eu queria dizer que estava pulsando aqui. E outra coisa é, a literatura e a escola e a biblioteca, elas ampliam os círculos de pertencimento das crianças. Estou usando aqui uma expressão da Michelle Petit, ampliar círculo de pertencimento. E é isso que eu acho que dói nos pais, muitas vezes. Por quê? Você conhece o seu filho de uma determinada maneira. A vida social, e a escola é um lugar de vida social, transforma aquela criança. Se ela nunca fosse para a escola, crescesse uma criança analfabeta, como meus avós, também seria transformada, não pela escola, mas por outros lugares sociais. Mas os pais se ressentem disso, porque vão percebendo que, progressivamente, aquela criança deixa de ser o que a expectativa dos pais criou. Eu acho que nós, educadores, precisamos nos certificar disso sempre. A gente não está no lugar que a gente está, escola e vida social, para reproduzir aquilo que os pais querem. A gente está a serviço da sociedade. E a gente está ampliando o círculo de pertencimento dos alunos. Então, se um pai me diz, mas como você está trazendo esse assunto? Esse não é um assunto que se discuta na minha casa. Eu estou trazendo esse assunto porque ele não é um assunto que se discute na sua casa. É exatamente por isso. Se eu tivesse aqui para fazer exatamente o que se discute na sua casa, eu era desnecessária. Então, por aí, eu acho que a escola tem um papel da maior importância, que é não reproduzir as famílias. E ampliar. Eu acho que esse é um pressuposto. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho fique limitado àquilo que a sua família tem para oferecer. Eu acho que esse é um pressuposto e é importante. Ampliar as oportunidades, o conhecimento. Eu li esse livro aqui, 2 Meninos de Kakuma. É um livro ficcional e trata de 2 crianças refugiadas. Uma delas é do Somália, acho que a outra é da Nigéria. Eu nem sei localizar no mapa como é. Onde é? No mapa da África. Eu sei que fica no continente africano, mas aquilo é outro mundo, é um mundo. E as dores dessas crianças fictícias, textualizadas aqui, ampliam o meu conhecimento de mundo. E colocadas do lado de uma outra situação, que é da separação dos pais, parece que o problema dos refugiados coloca uma separação ou uma morte numa perspectiva tão ampla. Acho que a literatura, os artistas fazem isso, não é? Eles deslocam a gente do nosso lugar e da importância que a gente dá para alguns temas e pedem, preste atenção em outras coisas também, por aí. Ampliam o nosso círculo de pertencimento também, né? Então, Milena, você trouxe uma coisa, né, de que a criança, assim como a Karen falou, que está mais próximo da ancestralidade, né, a ancestralidade está mais integrada na criança, também a corporeidade parece que está mais integrada, né, na criança. E a gente lembrar disso, de se aproximar por esse viés também, né? Então, acho que agora é o momento que eu vou ler novamente aquele texto do Jung para ver se o texto mudou, porque tem essa mágica, né? O texto muda. E, então, em seguida, passar a palavra para Karen, para Milena, para fazerem os seus comentários e o seu encerramento. Né? Então, agradecendo muitíssimo, eu sabia
Eu sabia que ia ser maravilhoso, mas realmente eu não tinha previsto toda a emoção. Obrigada. Agradeço a oportunidade que a Flimo proporciona, e agradeço a vocês muitíssimo. E queria comentar uma coisa que hoje de manhã estava me ocorrendo e que eu acho que a fala de vocês tornou ainda mais significativa, que é da gente se lembrar da criança que a gente foi, cada um de nós, né? E a gente estava mais perto também dessa compreensão de pertencimento ao chão, à natureza, a tudo, né? E havia sempre, espontaneamente, uma indignação com o que não é justo, pensando no teatro que você mencionou, lembrou do Boal, né? Então, de se indignar com o que não está bem, com o que fere, e esse desejo de mudar o mundo. Então, que a gente se lembre dessa lealdade com a nossa criança. Então, Jung tinha dito, mas agora ele vai dizer outra coisa. Toda boa ideia e toda obra criadora surgiram da imaginação e tiveram seu começo naquilo que costumamos chamar de fantasia infantil. O princípio dinâmico da fantasia é o lúdico, que também é próprio da criança e que, por isso, parece incompatível com o princípio do trabalho sério. Mas, sem esse brincar com a fantasia, jamais teve origem uma obra criativa. Devemos muitíssimo ao brinquedo com a fantasia. É, portanto, visão estreita considerar a fantasia com menosprezo, devido ao seu caráter aventureiro e inaceitável. Não devemos esquecer que pode estar precisamente na imaginação de uma pessoa o mais importante dela. Obrigada, com vocês, a palavra. Então, a brincadeira ela é muito perigosa, porque ela é empática. A literatura é muito perigosa, porque ela é empática, né? O teatro, a música, todas as artes que a gente se coloca no lugar do outro, elas são muito perigosas, porque elas fogem do controle. E, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente é mais humano, a gente é uma possibilidade de bons sentimentos na humanidade, né? Isso é perigoso, porque foge ao controle, né? Aí eu fiquei pensando, onde começa a leitura, né? A leitura começa no afeto, no momento em que aquele bebê olha para os olhos da mãe e lê aquele amor, né? Em que ela dá o seio e ela lê aquele amor. Então, a leitura começa antes mesmo da imagem, porque, às vezes, o neném não está nem vendo direito, né? Está com aquele véuzinho que encobre o olhar, né? Então, a literatura é o olhar, o amor, olhar o outro, olhar com amor, com humanidade, né? Eu estou falando tudo isso porque a literatura, a brincadeira, as artes, elas não podem deixar de existir nas bibliotecas, nas escolas, em qualquer lugar. Então, é uma honra poder estar a serviço dessa grandiosidade que é você poder ser ponte, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu falei para a Ana, pô, que honra, depois de 2 anos e meio de solidão, né, de não contato com outro, a gente poder trocar com pessoas tão ricas, tão legais, de outras infâncias. Então, eu só tenho a agradecer muito essa mesa, essa mediação, esse encontro notável que a gente tem aqui. E parabéns, Flimo, que é uma delícia, um chuchu, um barato você passar lá o QR Code e saber da história da Helena, da família da Helena. Tudo isso é muito importante. Muito obrigada. Só quero agradecer também. Obrigada, Priscila, obrigada, Karen, obrigada, Lucy, que indicou meu nome, obrigada, Ana, obrigada a todos os organizadores. Estou muito feliz de estar aqui. Estou no Paraná há 14 anos, nunca tinha vindo a Morretes. Que ótima oportunidade de vir aqui. Obrigada.